Caraca, mano. O Colisão cometeu um erro tático e o Dragon fez todos pagarem com sangue. Viltrum caiu, Teidos morreu e a pergunta que ninguém tá fazendo é: o que a Colisão realmente tentou fazer aqui? Se atacarmos Treg agora, antes que os reforços cheguem ao planeta, talvez tenhamos uma chance de pôr um fim à guerra de vez. O desespero e a arrogância do Thaddeus, depois deles neutralizarem algumas ameaças isoladas de forma definitiva, como o fim do Conquista nas mãos do Mark, é uma tensão que é construída mostrando a falha analítica do Thaddeus. A de um líder que quer tanto o fim de Viltrum que ignora a total ausência de retaliação, como por exemplo a do grande regente Viltrumita como Thrag, que foi criado para se tornar o mais forte entre todos. Nos quadrinhos, o alvo era definitivamente o planeta Viltrumita. A ideia era que sem um lar, os Viltrumitas ficariam desorientados e sem os seus recursos. Só que a série focou 100% no Thaddeus, comprando a falsa premissa de que a frota imperial estava totalmente dispersa pelo universo e ordenando um ataque frontal. Depois de causar uma devastação massiva no planeta da Coalizão e expor a traição do Datawind 2, o Thrag recua rapidamente com seus Viltrumitas para poder se reagrupar. E é nesse momento que o Datawind revela que tudo fazia parte de um plano maior: voltar e aguardar a chegada dos Viltrumitas restantes. O Thaddeus não hesita em momento algum. A aposta dele é clara e calculada. Sem o grande regente, os Viltrumitas que estão envolvidos em algumas missões de conquista espalhado pelo vasto universo perderiam a coordenação, e isso abriria um espaço para disputas internas, a fragmentação da hierarquia ou até mesmo o abandono de campanhas por falta de liderança central. Então aqui mostra o foco completo da série, que foi eliminar o ponto de comando, tirar o rei deles enquanto o exército estava disperso pela galáxia. Só que todo esse plano aí começa a dar errado quando eles começam a tomar uma costa desses Viltrumitas que não estavam apenas resistindo, eles estavam se adaptando em tempo real, porque cada ataque era previsto, cada abertura era punida por eles, e o que era uma ofensiva coordenada vira um método de sobrevivência. O Nolan hesita por exato 1 minuto, ele não para por falta de força, mas porque ele percebe e lembra de algo que teve na conversa com o Thrag. O corpo do antigo regente não foi preservado por tradição, mas como uma prova, uma âncora simbólica da supremacia Viltrumita. E então ele entende, o Thrag não luta apenas para poder vencer, ele luta para manter viva a ideia da continuidade absoluta, porque ele se sente culpado por tudo o que aconteceu com o antigo regente. Ele pensa que se essa continuidade for quebrada, o Império perde mais do que um planeta, perde o seu fundamento. Então o plano aqui não é mais sobre matar o Thrag, é sobre tirar o único ponto fixo que sustenta tudo para ele. Sem o Império para poder proteger, a matemática do Thrag muda completamente. De uma guerra tática para um abate sistemático. O massacre acontece durante 3 etapas de pura superioridade biológica por parte dele. A primeira é o fim do arquiteto da rebelião. O embate não dura o tempo nem de uma respiração e nem de uma reação. O Thrag simplesmente avança e arranca a cabeça do Teidos da coluna vertebral. É um descarte mecânico, sem esforço nenhum, que acaba punindo séculos de traição em um microsegundo. E já a segunda etapa redefine o nosso teto de poder. O Nolan não avança para lutar, ele é caçado. O Thrag parte para cima do Miniman com uma aceleração impossível de ser bloqueada. O soco dele puxa uma rajada de vento como se fosse um redemônio. Ele não usa armas táticas ou evasivas. Ele simplesmente atravessa o abdômen do Nolan com a sua mão. O roteiro aqui esfrega na nossa cara, como espectador, que a iniciativa de combate pertence inteiramente ao Thrag. O Nolan, a nossa maior métrica de terror até o momento, é transformado em uma vítima passiva. E o ato final é a quebra do protagonista, cara. Eu não duvido nada que você também pensou que eu pensei que o Mark ficaria muito mais forte ao ver o pai dele ser empalado. Só que a realidade pragmática de Invencível é que ele só apanha mais rápido. O Thrag espanca o Mark até ele obliterar sua visão, deixando ele 1 milímetro do óbvio. Ele só não é moído pelo Thrag ali no vácuo do espaço, porque o Thrag decide preservar a linhagem Viltrumita. Restam poucos agora, porque queriam matar mais, né? E ao final desse episódio, o Mark percebe que, embora o planeta tenha sido destruído, os Viltrumitas sobreviventes já estão a caminho da Terra, criando um suspense muito maior pro final dessa temporada. E me fala aqui o que você achou desse 7º episódio. Esse poder do Thrag tá impecável, cara. Uparam ele muito mais do que nos quadrinhos.
Então aproveita, se inscreve se você não quer ficar de fora. E ó, dia 22 tem o último episódio dessa série. E eu posso te provar que no dia 23, 24 vai estar aqui já a nossa análise e a nosso resumo de tudo e um pouco mais, conferindo cada HQ como que tá sendo, beleza? Então se inscreve aí, deixa o like.